e do amor. Sem esta vinda, sem esta intersecção da divindade com a natureza humana, não seria possível falar de verdade e de amor em seu sentido real e pleno. Toda a teologia está baseada nisso, toda a nossa fé na revelação está baseada nisso. O que confirma que nós temos a verdade em nosso coração, não é porque uma frase ou um raciocínio lógico comprovou para você que isso é verdade, não. É porque há um trabalho pessoal de Deus, pelo seu Espírito Santo em nossos corações, nos convencendo. Nós cremos na verdade porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu de que existe a verdade, de que é possível viver o amor de Deus. Senão nós vamos ser meramente, como o mundo é, inventores de verdades, criadores de experiências que não sabem aonde vai chegar, a respeito das quais não tem segurança alguma. É Deus quem marca este ponto em nossa vida. Então o primeiro alerta dele é: se negou a encarnação de Cristo, perdeu completamente a possibilidade da fixação da verdade e do amor. Este ponto da revelação é a pedra angular. Por isso Jesus diz aos fariseus que ele era a pedra de esquina. Se eles rejeitassem a pedra de esquina, eles estariam rejeitando todo o edifício divino, eles estariam rejeitando toda a verdade divina, porque toda a verdade divina, ela é construída a partir desta pedra angular, e a pedra angular é Deus encarnado. Por mais absurdo que isto pareça, por mais impossível que isso seja, por mais paradoxal que lhes pareça, não é possível realmente uma explicação científica, não é possível uma explicação filosófica. Isso transcende todos os esquemas, todas as formas de conhecimento, todas as formas de experiência. Isso transcende tudo que nós conhecemos. A encarnação de Deus em Cristo. A igreja estava edificada sobre esta pedra confessional. Se retirarmos este fundamento, todo o edifício do cristianismo desmorona. Toda a esperança de vida eterna vira fumaça. Afirmar a encarnação de Deus em Jesus Cristo de Nazaré é o princípio da nossa fé, é a nossa confissão mais importante. O apóstolo João desconfiava que os espíritos enganadores, eles estavam espalhando doutrinas que falsificava este ensino a respeito da encarnação de Jesus. Falsificava, de tal modo que eles levavam as pessoas a acreditarem que a encarnação foi uma aparência, por exemplo. Pareceu que Deus estava andando no nosso meio, pareceu que Deus estava fazendo milagres, pareceu que Ele ressuscitou, mas na verdade, diziam eles, como é que podemos admitir que o Deus eterno, imutável, todo-poderoso, infinito, estaria num homem
nascido de mulher, criado em Nazaré e andando a pé pelas estradas poeirentas da Palestina. Era incompatível. E assim começam as doutrinas a criar falsos ensinos para neutralizar a fé no verdadeiro amor de Deus por nós. Porque não há maior amor do que este, de alguém dar a vida do Filho por nossos pecados, ou seja, de alguém dar o Filho para se encarnar numa natureza, num corpo que está corrompido pelo pecado. Segundo alerta do apóstolo, diz respeito ao risco das perdas e danos espirituais. Quando nós negamos a Cristo, ultrapassamos a doutrina. E se não permanecemos nele, não permanecemos na doutrina. E se não temos o Filho, não temos também o Pai. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice de suas obras más. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, e deixar de receber, portanto, o pleno galardão. Então há um prejuízo, a respeito do qual o apóstolo João está aqui alertando. Ultrapassar a doutrina de Cristo é uma expressão aqui no original interessante. É uma expressão que, a princípio, quando nós pensamos em ultrapassar, nós estamos pensando como o século pensa, né? Transgredir, ultrapassar. A ideia de que a experiência do nosso século é sempre a experiência da descoberta, é a experiência da transgressão. Esta é a marca da nossa cultura moderna e pós-moderna. A certidão de nascimento da cultura pós-moderna, a própria palavra modernismo, se relaciona exatamente com este fato, do surgimento de uma cultura transgressora, do surgimento de uma cultura que rompe com o passado, de uma cultura que quer desmontar a sua herança, de uma cultura que quer a novidade. E a teologia sofreu com este impacto e surgiu na igreja a chamada teologia modernista. E a teologia modernista, ela começava por negar milagres. Depois ela negava o sobrenatural. Daí então ela passou a negar o nascimento virginal de Cristo. E depois então ela foi além, ela negou a ressurreição de Cristo. E depois ela foi além ainda, ela negou o fim da existência. Não há fim de mundo. E ela evoluiu para o que se chama então de universalismo, que é mais ou menos assim: olha, não precisem se preocupar com a conversão de ninguém, porque essa coisa de evangelho só faz sentido se você considerar que o mundo todo está salvo. Está todo mundo salvo. Ora, isso é ir transgredindo aos poucos cada doutrina do evangelho. Então, o apóstolo João diz: cuidado com ultrapassar os limites da doutrina de Cristo, cuidado com essa cultura transgressora,
Cuidado com essa cultura da insatisfação. Ela está tão comprometida com a sua natureza insatisfeita, que ela vive cada dia de experiências novas. Nós vivemos, de fato, em um mundo em que, se as pessoas não tiverem uma coisa nova para ver ou para experimentar a cada semana, elas parecem que ficam entediadas. Entediadas. Parece que a vida morreu, parece que tudo acabou. Tamanha é esta cultura que alguns têm chamado de modernidade líquida, ou seja, nada mais subsiste, nada permanece, tudo é transgredido, tudo é destruído, enfim, até as relações mais primárias são transgredidas, até as definições mais intrinsecamente biológicas são questionadas. Pois bem, a encarnação certamente levanta muitos problemas sobre como ela se relaciona, como é este encontro entre a natureza humana e a divina em Jesus. Isto foi e será sempre uma fonte de especulações, de negações, de heresias. O enganador, que é Satanás, e João fala de enganadores aqui, é uma referência direta ao enganador. Espalha dúvidas, falsas interpretações, blasfêmias, multiplica as falsas doutrinas. Seu objetivo é destruir a segurança das afirmações bíblicas, plantar dúvidas, como fez a serpente no coração de Eva lá no Éden. Será assim mesmo que a Bíblia diz? Será isso mesmo? O aluno entra na universidade, confronta-se então ali com as teorias mais modernas, né? Que tentam explicar a origem da vida, o sentido, o que seria verdade ou não, enfim, e vem então a confusão, porque deste questionamento em torno de questões seculares acaba atingindo de fato a fé cristã. O crente fica confuso, perde suas referências, duvida das Escrituras. Por isso, o crente precisa conhecer suas doutrinas e precisa conhecer as doutrinas erradas também, para evitá-las. O apóstolo João vai um pouquinho mais aqui, e ele vai falar da cumplicidade com o erro. Esse é um problema muito grave. A complacência, a curiosidade, a tolerância, a especulação, o racionalismo, a ignorância, o ecumenismo, a falta de convicção, todos esses são fatores que abrem portas para a entrada de doutrinas que são transgressivas e destroem a fé. Para não ser cúmplice, o crente deve conhecer sim a doutrina. Esta doutrina, diz o apóstolo João, eles estão tentando destruir os pilares da doutrina cristã. Para não ser cúmplice, o crente deve conhecer quem lhe traz a doutrina e de que se trata essa doutrina. Por isso João diz: não o recebais, não abra sua casa para as heresias, não dê lugar ao enganador. Pedro tinha dito: não deis lugar ao diabo. Para não ser cúmplice, o crente deve ser então um crente comprometido com a sinceridade, dizer àquela pessoa que o procura que ele não concorda com aquela doutrina, que aquilo não faz parte das suas convicções,
que ela não é bem-vinda. Não alimente discussões estéreis com quem não está interessado em se auto-questionar. Quem adere a uma heresia, ele não está interessado em ter uma visão crítica da sua própria doutrina. Ele quer simplesmente impor a sua doutrina sobre os outros. Então, às vezes, não vale a pena discussão. Paulo disse a Timóteo: não entre em discussões tolas, em especulações. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em conhecer a verdade. Elas estão simplesmente interessadas em impor as suas ideias. Eu quero ir para o último ponto. Verdade e amor são de fato duas coisas fundamentais aqui na carta, e ela tem o ponto da realização. O ponto da realização da verdade e amor está no encontro. Encontro é comunhão. Encontro é aquela aproximação em amor que torna as pessoas unânimes, não uma unanimidade tola. Alguém disse que toda unanimidade é burra. Na teoria política realmente é, mas na doutrina cristã a unanimidade é virtude. A unanimidade é segurança. A unanimidade é a certeza que traz ao coração o sossego, o descanso, a paz. Por isso, o apóstolo Paulo aos Efésios diz que a igreja tem que ser unânime. Não é ser burra. Pelo contrário, a fé é muito inteligente. Mas a unanimidade é o testemunho de que nós cremos em uma verdade que não pertence a nós. Não é uma questão de opinião A ou B, ou C ou D. É crer numa verdade que nós recebemos do Pai, através do Filho, e é confirmada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta verdade não é alvo de questionamento, mas de aceitação, porque ela é uma doação, ela é uma expressão da graça do Senhor Jesus Cristo para nós. Ela é dom e presente, como já diz o velho goiano. Você não olha, cavalo, como é que diz lá, ô Tavares? Cavalo dado não se olha os dentes. Mas não é que a revelação divina esteja nesse patamar, não é? Mas a verdade é que é dádiva divina. Esta dádiva divina é para ser acolhida com gratidão. Essa é a dimensão espiritual. E nós não podemos misturar as dimensões, senão vai virar uma confusão maluca. Então o encontro é o ponto-chave aqui que o apóstolo João vai dizer. Ele diz assim: olha, eu queria lhe dizer ainda muitas outras coisas, escrever muitas outras coisas. No Evangelho de João ele diz: olha, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez e falou, os livros do mundo todo não comportariam. Então o que é interessante para João? O que é verdade e amor para João? É o que está escrito simplesmente? É a letra? Não, é a vivência, é a comunhão, é o encontro. Ele diz: olha, eu poderia escrever e continuar escrevendo, mas eu não quero. Eu quero ir, e eu quero estar com vocês, e eu quero conversar. A expressão no grego é: eu quero falar boca a boca. Em outras palavras, eu quero estar face a face. É nisto que se conhece a verdade. A verdade tem uma dimensão pessoal.
não científica. A verdade é aquilo que eu vejo em você, que você veja em mim, vê em mim, o que eu digo a você e o que você diz a mim, e como nós nos mantemos em comunhão. Interessante como que define este assunto um judeu que se refugiou nos Estados Unidos, chamado Martin Buber. Ele escreveu uma obra famosa que se chama Eu e Tu. Ali ele define a verdade não por um critério científico ou por um critério da lógica. A verdade se define pelo critério do encontro. É o seu encontro com Jesus, é o seu encontro com Deus, é isso que é verdadeiro. É o seu encontro com os irmãos, vivendo a mesma fé, desfrutando a mesma realidade, nutrindo a mesma esperança, tendo como destino o mesmo lugar. O encontro pleno envolve a presença do Senhor divino humano, o Senhor que se fez encontro, que habitou entre nós. Aquilo que João diz: nós vimos a sua glória, cheio de graça e de gravidade, de verdade. Para fechar este círculo, portanto, verdade e amor, em nossa vida, na nossa experiência, nós precisamos de Jesus, da verdade, do Logos, que muitas traduções vertem para o português, lá no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, como verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É o encontro onde Deus se faz um com o homem. Esta é a verdade. Encontro pleno. Encontro que, no nosso caso, para produzir a experiência de verdade e amor em nós, ele nos dá então um mandamento. O mandamento. Interessante porque mandamento aqui aparece no singular. E Jesus também usou o mandamento no singular. Ele só aceitou responder perguntas para os fariseus quando um fariseu perguntou para ele: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Onde é, ou qual é o mandamento em torno do qual todos os outros se encaixam? Ou seja, qual é o mandamento-chave? Qual é o mandamento que produz a unidade da verdade? Ele diz então: você sabe. E então, aquele doutor da lei disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o corolário disto é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a unidade perfeita está em amar a Deus e amar o próximo, e nesse conjunto se realiza então a verdade e a verdadeira experiência do amor. João vai dizer: Deus é amor. Deus é amor. Muitos invertem isso hoje. Até músicas populares invertem isso hoje. E traduzem como sendo: o amor é divino, o amor é Deus. Muitos místicos fizeram isto, tomando o amor como uma palavra substituta da palavra Deus, aí troca de lugar. Mas a frase não é assim. A frase é bem direta, bem clara. Não aceita mudar
o predicado com o sujeito. A frase é: Deus, amor é. Portanto, o amor é um atributo de Deus, é um conteúdo de Deus, mas não substitui a Deus. Significa, Deus define o amor, e Deus cria a experiência do amor naqueles que Ele criou, que somos nós. Por isso eu quero encerrar então fazendo alguns convites. Primeiro, te convidar para rever a sua vida pessoal. Ela está alicerçada, na verdade, no amor? Muitas pessoas vivem um simulacro da verdade do amor, um fingimento, um papel. Vive um papel social, vive um papel marital na família, vivem de fato uma construção, uma invenção. Você, como pessoa, você é de fato autêntico? Ou você está se deixando levar pelos simulacros, pelos papéis sociais, pelos seus desejos, pelas suas imaginações, ou até pelos seus sonhos? Sonho não é realidade. Aliás, eu tenho uma birra, viu, Almar, com esse negócio de dizer correr atrás do sonho. Sonho não é realidade, eu quero correr atrás da realidade. Não quero inventar um sonho. Ah, os sonhos de Deus. Deus não tem sonho, porque Deus não dorme. Então, vamos rever a vida pessoal, vamos rever a vida familiar. Vida familiar sem verdade e amor se torna uma vida familiar, digamos, atropelada. Quantas surpresas ruins acontecem quando o marido vive uma vida familiar falsa, ou quando a esposa ou o filho vivem vidas familiares falsas. As novelas da Globo é que contam isso bem. Rever suas convicções doutrinárias. Crente tem que ter convicção. Olhe bem para esta palavra, convicção. Tem que andar na contramão da cultura, na contramão da sociedade, na contramão da política, na contramão da filosofia. O crente tem que ser aquele que tem coragem de dizer o que pensa, o que acha, o que crê. Não se esconda atrás aí da gente. Eu sou muito gentil, sou muito tímido. Não. Crente tem que ser testemunha. E ser testemunha significa ter a coragem de expor o que crê. José de Arimateia foi um discípulo que conseguiu se esconder muito tempo, né? Ele seguia Jesus, mas seguia ocultamente, porque ele tinha medo da reação do sinédrio, dos fariseus, etc. Quantas vezes você está no seu trabalho, ou na sua escola, ou seja lá o lugar que você estiver, às vezes conhece as pessoas ali há muito tempo, e depois você descobre que uma delas era crente por acaso. Ah, mas o que aconteceu? Nós estamos há tanto tempo juntos e eu nunca soube que você é da igreja tal. Você soube esconder muito bem. Cadê a convicção? Quantos políticos se escondem atrás de uma vida falsa, não é? Depois a gente vê os jornais e as denúncias de que eles estavam fazendo tantas coisas erradas, que não vale nem a pena comentar aqui. Rever sua relação com os valores do mundo, rever sua relação com a comunhão da igreja, rever sua relação com o mandamento.
Os judeus tinham uma preocupação muito grande em identificar quais eram os mandamentos que Deus queria que eles obedecessem, e eles chegaram a mais de 600 mandamentos. E eles então se desculpavam, não cumpri esse porque tinha que cumprir aquele. Então, qual tem sido a sua relação com o único mandamento do Novo Testamento? O mandamento é que vos ameis uns aos outros, que andeis em amor. Verdade, nesse binômio, é o que se crê. O mandamento do amor é o que se vive. Como é que está a sua relação entre crer e viver? Te convidamos então a crer e a viver. Crer de todo o coração, com todo o entendimento. Viver com paixão, como João vivia, a paixão pela verdade do Evangelho. Te convidamos a confessar a Jesus como Filho unigênito, eterno, encarnado do Pai. Veio a este mundo em carne, morreu por nós, morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário e realmente ressurgiu dos mortos e está à direita do Pai, reinando eternamente. Esta é a nossa confissão. Este é o verdadeiro Deus. Este é o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmão Tavares, pode encerrar? Vamos ficar de pé então, vamos orar. Lemos mais um livro da Bíblia, hein? Já foram 3 até agora, não é? Pequenininhos, mas são livros da Bíblia. Então, se são 66, já lemos 3. Este ano de 2022, viu? Fica faltando 63